Meus irmãos, dando continuidade no livro, na carta de Tiago, chegamos aqui no último capítulo, capítulo 5. E, se Deus permitir, vamos falar dos versos 1 ao verso 11. E o tema da meditação, da pregação é como viver quando a injustiça parece vencer. Você já teve essa sensação de que, bom, quem vive no Brasil tem, né? Essa sensação de que parece que a injustiça vai prevalecer e vai vencer e vai te sufocar, e a gente olha e não vê um cenário melhor para as nossas vidas, para os nossos filhos. Mesmo um cenário imediato, num contexto imediato e a longo prazo. E como cristãos, isso ainda é mais forte nas nossas vidas, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o cenário e nós temos que nos agarrar mais fortemente à palavra de Deus, porque senão o nosso coração se desespera. Sintamos-nos como se estivéssemos à deriva num barco no oceano, sem qualquer referência objetiva. Então, nesse capítulo 5, de versos 1 a 11, Tiago vem falando agora, ele muda um pouco o foco. Nós falamos aqui, finalizamos o capítulo 4, falando ali, dos versos 13 ao 17, duas verdades se nós dividimos o texto. Falamos sobre o problema dos versos 11 ao 17, da maledicência, versos 11 e 12, como que a palavra de Deus condena a maledicência entre os cristãos, o falar mal, a fofoca. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos juízes uns dos outros, e a Bíblia diz que só há um juiz. Depois dos versos 13 ao 17, nós vimos sobre a falibilidade dos projetos humanos. Como que nós temos que aprender a fazer os projetos, sim, mas a submeter à palavra de Deus, se Deus permitir, se Deus quiser. E é realmente isso que vai acontecer, não é só um chavão da boca para fora, se Deus quiser, e a gente vai tocando a vida como se dependesse da nossa vontade. Tiago está falando aqui, o que é a vossa vida? Vocês existem hoje e logo não existem mais. Pegue só nesse começo de janeiro o tanto de mortes que você e eu já ficamos sabendo, de pessoas que nem estavam planejando um ano pela frente. Essa é a nossa vida, ela é frágil, ela é como a neblina. Quando Deus nos chama, não há quem segure. Então, nós temos que aprender a fazer o projeto e a submeter a nossa vida à vontade de Deus, a sermos guiados por ela. E agora, dos versos, capítulo 5, verso 1 a 11, nós vamos dividir esse texto em duas partes. Dos versos 1 ao verso 6, nós vamos ler aqui daqui a pouco, nós vamos ver que Tiago está condenando os ricos. Mas veja bem, não os crentes ricos nesse caso. Tiago está condenando os ricos ímpios que estavam invadindo a igreja e sufocando, oprimindo os cristãos, como ele já fez isso em outras partes. Quando ele vai se referir aos cristãos, ele fala irmãos. Quando ele vai se referir a outra classe de pessoas, ele fala assim, vós ricos. Ele está querendo dizer pessoas que estão sendo dominadas pelo dinheiro, pessoas que estão vivendo para este mundo com o coração totalmente comprometido e absorvido pelo amor às riquezas e não medem esforços em fazer o que for preciso para acumular mais dinheiro, para acumular mais riquezas, sufocando cristãos, sufocando quem quer que seja. Então, geralmente nós falamos, quando o Tiago volta a falar, atendei agora, geralmente ele está mudando o discurso. Ele vinha falando dos cristãos, quem são vocês? O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina. E agora ele se dirige a um público que estava invadindo as igrejas, inserindo dentro de um contexto, mas apenas religiosamente. Né? Então, nos versos 1 a 6, nós vamos ver que Tiago traz essa condenação muito terrível da palavra de Deus para essas pessoas. É uma condenação que nós devemos examinar a nossa própria vida. E dos versos 7 ao verso 11, Tiago traz um consolo para os cristãos, diante das injustiças. Então, diante desse cenário rápido que eu apresentei, vamos ler o texto. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 11. Vamos ler todo ele. Acompanhe. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes.
tesouro acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, como nós falamos, Deus não condena as pessoas que possuem algum tipo de riqueza. A Bíblia diz, nós vemos homens da palavra de Deus que possuíam riquezas. Davi, Abraão, você lê a história de Abraão, Abraão possuía muitas coisas. Davi também e outras pessoas. O que a Bíblia condena e sempre condenou é onde está o nosso coração. Quem é o nosso Deus? Em quem nós temos segurança? Para quem nós vivemos? O que te motiva a acordar e viver? O que você investe o seu tempo? O que você mais ama? O que você luta por isso? O que você odeia e não consegue viver sem? Pode ser muita riqueza, pode ser pouca riqueza. Talvez você, isso aqui não é para mim porque eu não sou rico. Mas o seu coração pode ser ambicioso, ganancioso, e você pode estar idolatrando poucas coisas que você tem e eu também. E nós podemos estar vivendo desejando a riqueza. E somos tão medíocres como esses daqui que já alcançaram e não têm satisfação. Mas o contexto aqui é que Tiago está condenando aqueles ricos que ignoram a Deus, que fazem das riquezas o seu Deus, que exploram as pessoas em nome disso. Tiago está dizendo que Deus vai julgar essas pessoas porque eles estão explorando os cristãos para obterem lucros, fraudes, riquezas injustas. Tiago está falando que essas riquezas que eles ostentam serão como combustível para a condenação deles. Tiago está dizendo que esses prazeres que as riquezas trazem lhes servirão de condenação futura. Então, é uma advertência muito forte para nós. Por isso que Tiago começa falando, atendei agora, ricos, verso 1, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago está falando, então, para ricos ímpios. Ele não usa, então, irmãos, ele diz ricos. Depois, vocês veem que no verso 7, ele fala, sede, portanto, irmãos. Ele muda o foco. O cenário é esse, essas pessoas estão cometendo isso. Mas, irmãos, veja que ele está trazendo um consolo da palavra para aqueles que foram regenerados. Então, nós não podemos perder de vista que esses ricos que Tiago está condenando são ricos ímpios, são pessoas que estão amando as riquezas, embora estejam talvez envolvidas em ambientes religiosos, se fazendo de cristãos. Tiago não está dizendo que todo rico deve lamentar a condenação. Tiago está dizendo que aquele que confia nas riquezas, que faz das riquezas o seu Deus, seja que tamanho for a riqueza, esse sim deve lamentar. Havia alguns ricos ali como alvos de Tiago que tinham se convertido, judeus que tinham se convertido. E tinham alguns bens, e Tiago então eram comerciantes. A esses Tiago exorta para não confiar nas riquezas, para não confiar nos planos. Mas aqui nós vemos que Tiago está dando uma exortação escatológica. Tiago não está nem chamando eles ao arrependimento. Tiago não está falando chorai e arrependei. Tiago está falando chorai e lamentai. Porque sabe, como inspirado por Deus, que aquelas pessoas ali morrerão agarradas naqueles bens. Tiago, então, diz aqui que a combinação de choro e lamento na Bíblia, meus irmãos, indica um forte e terrível julgamento de Deus. Toda vez que a Bíblia traz essas palavras desde o Velho Testamento, ela trata de um sofrimento terrível que nós não temos ideia do que é chorar e lamentar. É uma combinação que a Bíblia traz sobre um sofrimento pelo juízo de Deus diante daquelas pessoas que o rejeitam.
O pastor e teólogo Matthew Henry diz assim que Tiago está predizendo os juízos de Deus que viriam sobre eles, misérias terríveis que só o receio delas era suficiente para fazê-los chorar e prantear. Veja que Tiago está falando assim, elas vos sobrevirão. Ou seja, não estava acontecendo na hora. E as pessoas tendem a ignorar isso. Mas não está acontecendo nada, eu estou pecando, estou vivendo assim, não está acontecendo nada. Tiago falou assim, mas vai chegar o dia que vocês vão, o grande e terrível dia do Senhor. E você já deve estar sofrendo antecipadamente, porque esse dia é terrível. E Matthew Henry mesmo traz essa mesma exortação. Ele diz assim, não é dita que chorar e arrepender, pois o apóstolo Tiago não estava esperando isso deles. Ele falou de uma forma a denunciar ao invés de admoestar. Calvino traz aqui um pensamento que eu achei muito interessante. Diz assim, Tiago não fala de perdas comuns dessa vida para eles. Cuidado, vocês vão perder a riqueza um dia. Cuidado, vocês vão ficar pobres também. Não, a condenação era muito maior que essa. Não era só de perda de bens. Era seguir, mas da miséria final que aguarda os ímpios quando se manifestar o juízo. Então não era uma ameaça assim, vocês estão explorando os ricos com as suas riquezas, vocês rejeitam a Deus, mas vocês também podem ficar sem, viu? Isso aí é muito pouco perto da ofensa que eles causam a Deus. O que o Tiago está falando assim, mesmo que vocês morram com essas riquezas, vocês vão ver que isso vai servir de combustível para a condenação de vocês. Então é muito mais sério. Tiago fala aqui como um verdadeiro profeta, ele não está ferindo o bolso dos ricos, ele está ferindo a consciência. Ele não está querendo falar, cuidado que isso aí vocês podem perder. Ele está falando assim, mesmo que vocês continuem ricos, vocês sabem que Deus vai julgar isso daí, de uma forma que as riquezas de vocês não valem para nada diante de Deus. Tiago parece que estava repetindo a exortação de Jesus, lá em Lucas 6, 24 e 25, que diz, mas ai de vocês ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Jesus tinha dito isso em Lucas 6, 24 e 25. Veja, são para pessoas que estão colocando o coração nas riquezas, que rejeitam a Deus. Porque quando nós lemos em 1 Timóteo 6, 17, 19, nós lemos que haviam ricos ali na congregação que Timóteo estava explicando, que não receberam essa admoestação, receberam a exortação, mas não nesse sentido. Mas esses ricos ímpios que estavam se associando à igreja, para explorar as pessoas, eles estavam prostituindo a generosidade de Deus, castigando as pessoas, usando da situação econômica deles para sufocar as pessoas. E Tiago fala assim, vocês vão sofrer demais sobre isso. Provérbios 11, 4 diz assim, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Veja, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Jonathan Edwards, comentando esse texto, ele diz assim, meus irmãos, a ira de Deus é como grandes águas represadas para o presente. Elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais de nível até haver uma saída. E quanto mais tempo a correnteza for interrompida, mais rápido e poderoso será o seu fluir quando liberado. O que Tiago está ensinando é o seguinte, mesmo que vocês não vejam o juízo de Deus agora, Deus está represando isso. E quando a ira de Deus foi derramada sobre aqueles que o rejeitam, é como se abram as comportas de uma represa que está cheia. Então não é porque Deus não está castigando agora que Deus não vai punir no futuro. E as pessoas estavam iludidas, porque era algo que ainda ia sobrevir para elas. Aí Tiago diz no verso 2, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Meus irmãos, o que nós podemos aprender já de início? Como está o seu e o meu coração diante das riquezas? Talvez nenhum de nós tenha essas posses que talvez esses irmãos aqui tinham. Talvez alguns tenham, talvez outros não. Mas para que estamos vivendo? O que nosso coração está amando? Será que nós estamos vivendo para o aqui e agora? Será que nós estamos colocando nos bens materiais, no conforto, na saúde, no dinheiro, nos bens, a nossa esperança? Será que nós estamos agarrados a isso? Você é um rico ímpio? Você que está me ouvindo, você tem muitas riquezas, mas rejeita a Deus? Essa advertência é especificamente para você, da palavra de Deus. Você tem quebrado princípios de Deus, você tem amado as riquezas no lugar de Deus?
Você acha que as riquezas poderão salvá-lo no dia final? Você fala, mas eu não sou esse rico, mas você está querendo ser esse rico? Você deseja, você tem essa ambição de querer ter muito dinheiro para poder ser autossuficiente, autogestar, autogovernar e falar assim, eu não preciso de Deus. Você tem ignorado a advertência de Deus, que Tiago já começa falando assim, ó, que essas desventuras vos sobrevirão. Você e eu temos ignorado que para Deus nada passa desapercebido. E no verso 2, então, em verso 3, Tiago começa a descrever quem são esses ricos. Não é apenas pela riqueza, ponto final. Olha só o coração deles. Tiago diz, verso 2, 3, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Riquezas corruptas, ou seja, adquiridas de forma corrupta, ilegal, porque o texto diz que eles fraudavam, eles roubavam o salário dos cristãos pobres, que muitos deles viviam de diária, tinham que receber no mesmo dia, eles não pagavam, e além disso, provavelmente, eles já ganhavam na negociação. Não pagavam, não contratavam de forma justa pela necessidade dos cristãos, eles exploravam. Você sabe aquele cara que sai de viagem com a família e gasta milhões e na hora de pagar um serviço em casa fica explorando a pessoa que precisa do salário? Na hora de gastar com ele, ele é pródigo. Mas na hora de pagar um funcionário, ele explora. Não, está caro, e quer passar mal, e quer explorar, e quer levar lucro naquela pessoa que precisa daquele ganho diário. E essas pessoas faziam isso. E provavelmente, além de explorar na negociação, ainda nem pagava. E o que Tiago está falando? Essas riquezas são corruptas, ou seja, vocês adquiriram de forma ilegal. E ao mesmo tempo que adquiriram de forma ilegal, são corruptas porque vão apodrecer. É perecível, não vai sustentar vocês. No dia do juízo, isso aí não vale nada, é podre, é podridão. Já lemos o texto que diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Naquele tempo, meus irmãos, usar aqui, como o Tiago falou, roupas caras e finas, era um sinal evidente de riqueza. As pessoas gostavam de ostentar com joias, com roupas finas, bem caras. Lucas 16, 19, na parábola do rico e do Lázaro, diz que o rico se vestia de púrpura e linho finíssimo. Tiago já tinha denunciado no capítulo 2, verso 2, os ricos que entravam de anéis nos dedos, ouro nos dedos e trajes de luxo. E as pessoas davam preferência para eles, porque isso era uma ostentação de riqueza. Mas Tiago está falando assim, ó, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Não adianta colocar roupas lindas, finas, caras, para impressionar os outros. A Bíblia diz que não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Isso aí não vale de nada. Vocês querem prevalecer sobre os outros com ostentação de riquezas, isso não vale de nada. Aí Tiago diz, tesouro acumulastes. Verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos com ferrugem, a sua ferrugem há de ser por testemunho. Ou seja, Deus muitas vezes permite que que pessoas tenham bens, mas é para usar a serviço do reino. É para usar a serviço da igreja, para ajudar a expansão do reino, não para acumular para nós mesmos. Deus nos dá possessões para que nós possamos honrá-los e fazer bem ao reino de Deus e às pessoas, ao invés de acumular para nós mesmos e viver de uma forma que ostenta. Ao invés disso, muitas vezes nós acumulamos pecaminosamente, isso é um crime terrível. E nós sabemos que nós temos a mordomia cristã, o que Deus nos dá para sermos usados, porque é dele, ele que nos deu. Eu não posso usar apenas para o meu bem. Eu posso ter uma vida melhor? Eu posso cuidar da minha família? Claro. Mas nós estamos falando aqui, não é de ser rico ou pobre materialmente, que o pobre é mais espiritual que o rico, não é isso. Ele está falando que nós vemos que há muitos ricos que são generosos e muitos pobres que são gananciosos, mas a Bíblia está tratando do coração. O que nós temos vem do Senhor e nós devemos usar com sabedoria para o reino, para as pessoas necessitadas, para expandir a igreja, para apoiar projetos missionários, apoiar a igreja local, cuidar dos nossos, cuidar de outros irmãos.
Mas essas pessoas não faziam isso. Elas acumulavam coisas. E a Bíblia diz, tesouro acumulastes nos últimos dias. Os últimos dias aqui é o período da vinda de Cristo, que ele veio e até a sua segunda vinda. É um tempo de redenção, que Cristo já manifestou o perdão dele, e as pessoas estavam ignorando isso aí. Ou seja, vocês estão vivendo numa época que vocês viram, se vocês sabem da redenção, da graça de Deus, estão vivendo regaladamente para vocês mesmos, como se ignorando tudo que Jesus fez, disse, pregou, afirmou que vai acontecer. Vocês estão procurando alegria e significado nas coisas materiais, ao invés de usar isso para benefício do reino. Augusto Nicodemos, comentando, ele diz que um aspecto da miséria dos ricos, que Tiago condena, é que as próprias riquezas se virarão contra eles no dia do juízo. Aquilo que eles estão tão amando e confiando vai agir de forma reversa, vai ser o que vai servir de condenação para eles. É como John Piper uma vez falou sobre o que nós temos mais de precioso, que não é o dinheiro, é o tempo. Ele diz assim, no dia final, ninguém vai poder alegar que teve pouco tempo. É só ver o tanto tempo que a gente gasta com besteira. Então, o tempo que Deus nos deu, que é o bem mais precioso, nós estamos usando de forma errada, vai ser julgado contra nós. Ou seja, todos nós somos ricos em tempo. Deus nos deu e tem nos dado cada dia que nós vivemos. E o que nós temos feito com essa riqueza? Usado para nós mesmos, para o nosso bem, para o meu deleite, ou eu tenho usado para conhecer a Deus, para amar a Deus, para servir a igreja, para viver para a eternidade? Talvez você não tenha gastado tanto dinheiro porque você ainda não tem, eu também. Mas o tempo nós temos. E se nós gastamos errado o tempo, por que nós acreditaríamos que não iríamos gastar de errado o dinheiro? É questão do coração, irmãos. Então, esses últimos dias, Tiago está condenando, vocês sabem da verdade, e vocês estão negligenciando, vocês sabem e vocês estão rejeitando. Calvino diz assim, Deus tolera por um tempo os ímpios, não porque aprove os seus atos, mas porque reserva um juízo mais severo. Veja como a exortação de Tiago é terrível, meus irmãos. Deus não está fazendo vista grossa. Deus, quando vê a injustiça, ele não está fazendo vista grossa. Ele não está falando assim, não posso fazer nada. Puxa vida, eu não sabia que virá isso. Meus irmãos, Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Só que no tempo certo, como Augusto trouxe aqui, Deus vai agir. Roupas comidas pelas traças, ouro e prata que não servem de nada no dia da ira, que nós não vamos levar, porque caixão não tem gaveta, no céu não tem investimento de bens materiais, e nós estamos brigando por isso. Nós vemos, todo dia, vemos cenas de pessoas matando por causa de dinheiro, por causa de R$5, por causa de um celular, um relógio, por causa de nada. A riqueza acumulada egoisticamente torna-se testemunha contra os seus donos. É isso que Tiago está ensinando. Essa advertência, meus irmãos, é para todos nós. Para todos nós. Verso 4, Tiago diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui? Salário. Ou seja, eles mereciam receber e não estavam recebendo. Estavam recebendo mal. Ele diz aqui, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram, que trabalharam no campo, era muito comum as pessoas trabalharem no campo, plantação, colhendo, agindo manualmente. Não tinha TI naquela época, trabalho home office, como nós temos hoje, ou trabalho mais intelectual. Era trabalho mais manual, e as pessoas eram contratadas para diária. Era um trabalho árduo, como muitas vezes, muitos irmãos ainda trabalham assim hoje. E eles trabalhavam nas posses, nas terras dessas pessoas ricas. E, como eu falei, essas pessoas geralmente já exploravam na contratação. Falar, eu sei que essa pessoa vai precisar do salário dela, então eu já contrato mais baixo. Contratou, agora nem vou pagar, vou enrolar. Deuteronômio 24:15 diz assim, no seu dia lhe darás o salário, antes do pôr do sol, porquanto ele é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, eles trabalhavam muitos deles por diário. Você trabalhou, está aqui o que você merece, o que é justo. E as pessoas não. É aquela velha história, meus irmãos. As pessoas gastam com milhões para eles mesmos, mas na hora de pagar justamente alguém, chora, critica,
bota defeito no serviço, enrola para pagar, não contrata de forma justa e não paga de forma justa. E agora o que acontece? O Tiago está falando, o clamor dessas pessoas que vocês não ouviram, Deus ouviu. Vocês que estão fazendo vista grossa para o clamor desses cristãos pobres, que estão muitas vezes clamando, me paga o que é certo, eu preciso desse dinheiro. Vocês estão tampando os ouvidos, estão ridicularizando, porque vocês sabem que vocês têm o governo nas mãos por causa do dinheiro. Que todo mundo acha que quem tem o dinheiro tem o poder. Esse é o ditado popular, quem tem o dinheiro tem poder. Não é isso, meus irmãos. Olha o que Tiago diz, o clamor dos ceifeiros, que não penetraram no ouvido de vocês, meus irmãos, penetraram no ouvido de Deus. Amém. Deus ouviu. Eles não estavam ouvindo, mas Deus estava ouvindo. E quando usa-se essa expressão, ouvidos do Senhor dos Exércitos, quando a Bíblia usa Senhor dos Exércitos, está falando de alguém que vai vingar. Sabe quem é o Senhor desse exército todo, de toda a nação? É esse que ouviu o clamor desses ceifeiros aqui, o que vocês não estão ouvindo. Deus ouve as orações dos mais pobres miseráveis. Quando são feitas com o coração regenerado, em nome de Jesus, Deus ouve. Deus não é surdo ao seu e ao meu clamor, meus irmãos. Talvez você esteja passando por situação semelhante. Você pode e deve clamar a Deus. Mas as pessoas não estão me ouvindo. Mas Deus está. Mas as pessoas não estão fazendo nada, mas Deus vai fazer. É fácil? Não é fácil. Mas é o que a Bíblia vai nos ensinar aqui. E Tiago então diz aqui, vocês têm vivido regaladamente, verso 5. Ou seja, uns estão na miséria e vocês estão vivendo regaladamente. Vocês estão esbanjando, ostentando. Olha o contraste. Vocês têm vivido nos prazeres. A Bíblia não é contra a pessoa viver de forma melhor, meus irmãos. Não é que todo mundo tem que viver no mesmo padrão. A Bíblia está condenando a atitude do coração, do amor ao dinheiro, do pecado das riquezas, do pecado da exploração, da injustiça. A Bíblia está falando, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão vivendo regaladamente sobre a terra de forma errada. Vocês estão vivendo nos prazeres. A Bíblia não é contra o cristão ter prazer legítimo, fazer uma boa viagem, comer uma boa comida, desfrutar de coisas saudáveis e legítimas. A Bíblia não é Isso aí era uma seita do ascetismo, que a pessoa fala assim, eu não posso ter prazer nenhum, ficava se punindo, achando que isso era espiritualidade. Isso é uma heresia. A outra heresia é o hedonismo, então que eu vou viver só por prazer. Geralmente nós caímos nos dois extremos. Eu não posso ter prazer nenhum nesse mundo, eu tenho que ser triste, emburrado, Não, Deus permite quantas coisas legítimas diante de Deus com o coração correto, Deus sabe da nossa motivação. E o outro, então vou viver para os prazeres. Mas Tiago está falando dos prazeres da vossa carne, que ele já tinha condenado, lendo no capítulo 2. Vocês vivem para satisfazer os prazeres carnais, ou seja, tudo que vocês querem é satisfação do coração de vocês, é seguir o próprio coração. Eu não quero saber se é do padrão de Deus, eu não quero saber se agrada a Deus, eu não quero saber se é injusto, o que eu quero saber é o seguinte, me agrada? Então eu vou fazer. É isso que o Tiago está condenando. E depois ele diz, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Essa aqui é uma interpretação um pouco mais difícil. Nós temos duas maneiras. Primeiro, que Tiago podia estar dizendo que os ricos estavam engordando o coração como aqueles que engordavam no dia da matança os bois ou carneiros nas fazendas, quando o proprietário oferecia sacrifício e em seguida dava um banquete aos seus amigos. Mas, pelo conteúdo escatológico da carta, meus irmãos, eu prefiro interpretar dessa forma, juntamente com outros irmãos, que diz que Tiago está dizendo aos ricos que eles estão engordando o próprio coração deles, com dinheiro, com riquezas, estão cevando a si mesmo para o dia do juízo. Eles estão enchendo o coração deles de prazer, enchendo de satisfação carnal, se tornando cada vez mais obesos em prazeres. Essa é a ideia. Por isso que ele diz, engordando o coração, vocês estão cada vez mais enchendo de prazeres pecaminosos. Só que no dia da matança, ou seja, no dia do juízo de Deus, vocês vão ver que isso não serviu para nada. Olha o que Augusto Nicodemos disse tão sério. Ele diz assim, Tiago diz nesse texto aos ricos opressores que a vida em prazeres que levam sobre a terra, sem que sejam punidos ou castigados, na verdade é um processo de engorda do coração deles.
Eles estão sendo cevados por Deus e, como os bois, não percebem que estão indo para a sua própria destruição. Que situação terrível, meus irmãos, daquelas pessoas que estão engordando o coração, os prazeres em coisas pecaminosas dessa vida e achando que isso é para isso que vivem, é isso que traz satisfação. Que Deus tenha misericórdia de alguém de nós que ainda está vivendo assim, meus irmãos, confiando nestas coisas. Prazeres pecaminosos, carnais, contrários ao Senhor. Aplicação para nós, meus irmãos, como está o seu coração? Você também tem procurado desejar viver regaladamente sobre a terra, satisfazendo os seus prazeres, o que o seu coração manda, que é tão pregado, isso até igreja hoje, irmão. Igreja não, igreja entre aspas, né? Que igreja mesmo prega o evangelho. Em outros ajuntamentos, que você tem que ser feliz, teologia da prosperidade. As pessoas estão acreditando nessas mentiras, engordando o coração, procurando viver que o crente é aquele que vive melhor nessa terra. Isso é sinal de aprovação de Deus. Não é, nunca foi, a Bíblia nunca diz que é. Ser rico nessa vida não é aprovação de Deus. A prova, uma delas está aqui. Ser rico não é necessariamente bênção de Deus. Porque muitas pessoas possuem riquezas e estão servindo aqui, estão rejeitando a Cristo. O coração que vive apenas por prazer está tão embriagado que não percebe o dia da destruição. O pecado é tão enganoso, meus irmãos, que ele nos engana com relação ao futuro. Não vai acontecer nada. Lembra no dia de Noé? Ninguém deu bola para o juízo de Deus. As pessoas estavam vivendo, comendo, dando-se casamento, festejando, e Deus tinha anunciado o juízo. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que estão ignorando o juízo de Deus, procurando satisfação somente nesta vida, nesta terra. E o verso 6, o último, diz assim: tem condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Ou seja, eles condenavam porque Tiago mesmo já disse que eles levavam os justos aqui, os cristãos, para os tribunais. Tiago já tinha falado, não são os ricos que o levam, que os arrastam para os tribunais? Além de não pagar, explorar, ainda levava para os tribunais de forma corrupta para serem explorados, para judiar, sem que eles oferecessem qualquer resistência e dessem causa para isso, o que agrava ainda mais o crime deles. Talvez eles estivessem agindo, possivelmente, porque não tinham como reagir, eles estavam indefesos diante do poder econômico e de tudo que a sociedade era contra eles, mas, por outro lado, também podiam já, pela graça de Deus, estarem aplicando os ensinamentos de Jesus, a não vingar, a não rejeitar, a esperar em Deus, que Deus vai fazer justiça. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Deus é juiz soberano. Riqueza sem temor se torna em condenação. Cometer injustiça é pecado diante de Deus. O juízo de Deus é certo, o Tiago está falando, ainda que possa ser tardio para nós, mas ele é certo. No tempo de Deus, o justo sofre, pode sofrer agora, mas Deus há de tratar com justiça a todos no dia final. Examine como você usa e ganha seu dinheiro, examine o seu coração. Você tem explorado as pessoas que trabalham com você? Você tem feito de tudo para obter lucros injustos? Ou ainda que justos, vamos colocar essa opção, mas com o coração amando isso, desejando isso? Nós vivemos em meio à injustiça, e por isso que agora Tiago, na segunda parte, ele diz, como que nós devemos agir, meus irmãos? Esse era o primeiro quadro, esse era o primeiro cenário que para nós é devastador. Como que nós, cristãos, vamos viver diante de tanta injustiça assim? Aí Tiago está falando, verso 7, sede, pois, irmãos. Veja que agora ele fala irmãos. Ele mudou. Irmãos, os ricos opressores estão agindo dessa forma com vocês. Eu não estou negando, não estou falando que é fácil, não estou querendo tapar o sol com a peneira. Mas, irmãos, o que Tiago fala? Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. E ele usa a figura, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras chuvas. À luz da iminente vinda de Cristo, nós somos chamados a perseverar com paciência, meus irmãos. A paciência é um fruto do Espírito. O que nasce no nosso coração é a impaciência. Todos nós somos impacientes por natureza. Mas quando nós fomos regenerados, estamos
aprendendo a caminhar com o Senhor pela graça, um dos frutos do Espírito é a paciência. É aprender a esperar no Senhor. Aprender a não querer fazer a justiça com as próprias mãos. Mas não é esperar, espere que vai mudar a situação. Tiago não falou, espere que os ricos vão se converter e vão tratar vocês bem. Em algumas situações pode acontecer? Pode. Mas não era isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando assim, esperem com paciência até a vinda do Senhor. Tem um fôlego longo. Não fica olhando para a situação que vai mudar. Acho que vai mudar, acho que vai melhorar. Acho que semana que vem vai melhorar, o ano que vem. Espera a vinda do Senhor. Tudo só vai mudar, meus irmãos. Realmente, na segunda vinda de Cristo, quando Ele vir e der um basta nisso tudo. Tiago está sofrendo para pessoas que realmente estavam sofrendo opressões. Esperar com paciência ativa, não é ficar sentado lamentando, porque ele condena a murmuração. Eu vou ficar sentado lamentando, pelo menos estou esperando, mas enquanto estou esperando, estou murmurando. Não, a impaciência é incoerência com a murmuração. Tiago está falando assim, a paciência ativa, não é um estoicismo, que fala assim, eu não ligo para nada, nada me afeta. Eu não ligo para nada. Não, nós somos afetados. Não é uma resignação fatalista. O mundo é assim mesmo, fazer o quê? Acontece. E ficar lamentando. Não é isso, não é esperar no Senhor. A esperança, a paciência aqui é fruto da fé que nasce no coração. Calvino diz que a paciência cristã nasce da confiança na providência divina. Eu já comentei que uns irmãos com um livro que tem me feito muito bem, está me fazendo, é um livro do John Piper, que chama Graça Futura. Meus irmãos, como a nossa fé está, como o nosso coração precisa estar agarrado na graça futura. O que é a graça futura? É a certeza de que Deus vai continuar agindo amanhã, se o amanhã chegar para nós. Mas e se o amanhã chegar? Eu tenho certeza que se o amanhã chegar, se Deus me der ele, porque nenhum de nós tem, Deus vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu posso confiar que a graça não vai falhar. Meus irmãos, é um livro fantástico. Tem me desafiado, tem me corrigido muitas coisas. A confiar na graça futura, não no governo futuro, não num cenário político futuro, mas na graça futura. Desafio você a ler esse livro. Ele não é fino. É mais assim, mais ou menos. Mas você não tem vontade de parar de ler. Não põe meta, precisa ler em 3 meses. Não. Vai lendo. Releia. Ore sobre isso. E aqui Tiago está falando que Deus nos exercita na paciência para que aprendamos a depender totalmente dele. O que Deus tem em mente quando nos leva à paciência é nos agarrar a Ele. Não nas circunstâncias, é nos agarrar a Ele. Senhor, o cenário, nada parecia que ia mudar para aqueles irmãos. Tiago está falando, se agarre na vinda do Senhor, que é a única coisa certa. Se agarre a ela, espere em Deus. Cristo vai voltar e Ele vai julgar a todos com justiça. Então, a exortação de Tiago é fraternal, é amorosa. Não exorta a vingança, mas a paciência. Não a paciência que murmura, mas a paciência que confia que Deus está vendo tudo e é Ele o justo juiz, não sou eu e nem é você. Deus vai agir na hora certa, meus irmãos. Perceber a glória que espera o retorno de Cristo deve motivar os crentes a resistir nos dias maus. Quando nós perdemos de vista a volta de Cristo, o juízo de Cristo, que Ele vai dar um basta em toda injustiça, que Ele é um juiz justo porque Ele julga com onisciência, Ele sabe de tudo, e Ele é perfeito, e se nós perdemos de vista que Cristo vai voltar, e que Ele, até lá, Ele nos dá firmeza no coração, mas que um dia isso vai acabar, nós nos perdemos aqui, meus irmãos, em meio a tantos desafios e aflições. Essa paciência cristã não é curvar-se à necessidade. Não tenho o que fazer, então eu vou ficar quieto. Mas é uma atitude do coração, de humilde do coração. Enquanto nós esperamos, nós oramos. Enquanto oramos, Deus vai trabalhando no nosso coração. Enquanto Ele trabalha no nosso coração, nós estamos caminhando e crescendo na graça. Não é uma paciência morta, que você senta no sofá e fica, não tem nada o que fazer, eu vou ficar esperando aqui. Como alguém que anuncia uma tempestade, você fala, não tem o que fazer, eu vou ficar assistindo a tempestade. Não, é uma obediência ativa. Porque Tiago vai usar aqui o exemplo da paciência de Jó. Quando nós lemos de Jó, nós lembramos logo da paciência de Jó. Só que Jó não ficou sentado no sofá vendo tudo acontecer. Ele orou a Deus. Às vezes, ele questionou a Deus.
Tanto é que no capítulo 38 a 40 de Jó, Deus faz um vestibular para ele lá. Falou, vamos ver, responde para mim aí, o que você sabe? Essa paciência é que Deus permite que nós oremos a Ele, levemos a Ele as nossas inquietações, porque não é fácil ver a injustiça e ficar quieto. Mas Deus quer nos fazer um coração quieto, que ao invés de murmurar, ora. Ao invés de procurar vingança, procura a justiça de Deus. E essa paciência, como o Gálatas 5:22 diz, é fruto do Espírito. E Tiago está falando, como um lavrador que joga a semente, quem mexe com plantação que sabe, não adianta você jogar a semente hoje e ficar olhando amanhã. Seja paciente, tem que vir a chuva certa, tem que vir a chuva depois, tem que vir o sol, tem que aguardar com paciência, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer. Não é essa esperança que a Bíblia nos dá, meus irmãos, não é probabilidade. Tomara que Jesus venha, não é isso. A esperança bíblica é certeza. Sempre que a Bíblia trabalha com esperança, não é probabilidade. Que nem as pessoas confundem com pensamento positivo, que não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos pensar, acho que vai dar certo. Não, vai acontecer, porque Deus disse. E Lucas 1,37 diz que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele mesmo prometeu. Então nós devemos agarrar o nosso coração na promessa de Deus. Vai acontecer. Lembra quando Deus falou para Noé? Eu falei para os irmãos, todo mundo ria. Noé se agarrou pela graça e aconteceu tudo o que Deus falou. E assim vai acontecer. Então nós precisamos aprender essa lição. E aí Tiago diz aqui, verso 8, sede vós também pacientes, de novo, porque eles deviam estar correndo no pecado da impaciência como nós, meus irmãos. Nós precisamos de muito menos do que isso aqui para ser impaciente, concorda ou não? E aí Tiago está falando assim, sede vós pacientes. Como que eu vou ser paciente? Ele diz, fortalecei o vosso coração, de novo, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, a paciência é fruto de um coração que é fortalecido nas promessas de Deus. Não tente se fortalecer a si mesmo. Não tente ficar se fortalecendo com autoajuda. Tem que ser com a ajuda do alto. Não tente ficar ouvindo pensamentos positivos, meus irmãos. Isso não fortalece o coração, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nós temos que agarrar nossa mente nas promessas de Deus. Tiago está falando, fortaleça o vosso coração. Ou seja, coloque o seu coração, mergulhe ele na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Leia a Bíblia todo dia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho acreditado nisso tanto, por isso que meu coração tem estado perturbado, por isso que eu tenho estado agitado. Senhor, ganhe meu coração e volte para a palavra. E volte para a palavra. E volte para a palavra em oração. Não tem jeito do nosso coração ser fortalecido fora da palavra, meus irmãos. Se você lê o noticiário um dia na sua vida e você não lê a Bíblia, você fica desesperado. É guerra, é morte, é injustiça, é isso, é aquilo. Você fala, meu Deus do céu, que... Aí você tem que agarrar a palavra de Deus. Sabe por quê? Ontem eu estava no posto, fui abastecer o carro, entrei para pagar essas músicas que rodam em loja de conveniência, misericórdia, eles tinham que distribuir um algodão, né? Estava lá a música a uma altura, eu bebo para esquecer, eu bebo para isso, eu bebo para aquilo. E esse tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, e ele falou disso aí, ele falou, eu bebo para esquecer a realidade. Não é daqui da igreja, não. E ele falou, eu bebo porque eu quero fugir da realidade. Eu quero fugir da realidade, eu quero escapar. Esse é o método que o mundo usa. Eu bebo para esquecer aquilo que lá no fundo eu sei que eu estou fazendo errado. Mas nós temos que ler a Bíblia, não é para esquecer, é para lembrar. Quando eu estava ouvindo essa música ontem, eu falei, Senhor, eu quero ler a Bíblia para lembrar das promessas do Senhor. Não é beber para esquecer da realidade. Eu quero lembrar desta realidade. Porque se eu não lembrar dessa realidade, meus irmãos, eu vivo num contexto igual um ímpio vive. E cada um de nós tem os seus medos, os seus temores, mais do que os outros. E se nós nos afastarmos da palavra, como que o meu coração vai estar fortalecido? Como que eu vou resistir no dia mau? Como que quando eu vejo uma injustiça, se eu não ler a palavra, eu vou compará-la com o quê? Então, meus irmãos, nós temos que aprender que fortalecemos o nosso coração alimentando das promessas de Deus diariamente na palavra dele. Não é cumprindo o ritual, não é tentando ser melhor, é mergulhar na palavra de Deus. A impaciência revela que nós estamos esquecendo que há uma eternidade. Toda vez que nós reclamamos um pouco aqui,
É que a gente esquece, Senhor, isso vai passar. Eu tenho uma eternidade com o Senhor. Aí nós somos fortalecidos. A espera cristã fortalece o coração, não enfraquece. Quando eu vou para a palavra, eu fico com o coração mais forte diante de Deus. Sofrer com esperança glorifica a Deus mais do que reclamar com desespero. Meus irmãos, nenhum de nós tem condições de fazer isso aqui. É só quando o Evangelho e o Espírito Santo nos capacita. Todos nós somos impacientes, murmuradores, reclamamos e queremos vingança. Esse é o retrato de todo o coração da humanidade. Mas a graça de Deus reverte isso em Cristo. Nós lutamos, mas a graça de Deus vai nos dando vitória. E no verso 9 diz, Tiago está falando, a vinda do Senhor está próxima. Você fala, mas está falando isso faz tempo. Mas ela está próxima, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e o Senhor pode voltar quando Ele quiser. E Ele vai voltar quando Ele quiser. E ele diz aqui, irmãos, verso 9, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Nós já falamos isso da maledicência, verso 11 e 12. Tiago está falando, essas injustiças, essas situações podem levar vocês a reclamar um com o outro, a criar atrito. Não falem mal uns dos outros, sejam pacientes, não bote a culpa em ninguém, não fica transferindo, não falem mal, ou seja, o sofrimento, a injustiça não nos dá permissão para pecarmos contra o outro. Mas eu estou sofrendo. Mas uma coisa não me autoriza a pecar, a ferir alguém do corpo de Cristo, a sangrar o corpo de Cristo. E olha essa figura, eis que o juiz está às portas. Veja como o Tiago fala assim, ele dá a sensação de ele está chegando, gente. Ele vai voltar. Não é que ele está chegando, que ele está vindo aos poucos. Ele está falando assim, Jesus vai voltar. Isso pode ser breve. Fortaleça o coração de vocês. A língua revela se o nosso coração está esperando em Deus ou não. Eu tenho esperado muito em Deus, mas só fico ferindo as pessoas, falando mal, você não está esperando nada. A igreja deve ser um refúgio para nós. O corpo de Cristo deve ser um refúgio para nós. Não um campo de batalha para a gente ficar se ferindo aqui dentro. Isso aí acontece lá fora, meus irmãos. Nós que fomos feitos família de Deus, nós que fomos feitos irmãos, aqui tem que ser um lugar de refúgio para nós, onde nós vamos nos acolher, nos estimular às boas obras, nos fortalecer na fé, nos acolher, carregar a carga uns dos outros, orar uns pelos outros. E veja quantas mutualidades cristãs a Bíblia fala, mas infelizmente aqui parece um campo de batalha. A gente precisa ser mais amoroso, mais fraterno, mais longânimo uns com os outros. E verso 10, irmãos, tomais por modelo no vosso sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Meus irmãos, Deus é o nosso exemplo maior, nós sabemos disso. O Cordeiro que deu a sua própria vida. Leia Isaías 53, Jesus é o modelo perfeito de paciência, de submissão à vontade de Deus. Até mesmo na cruz, Ele é o nosso modelo perfeito, nós sabemos disso. Mas Ele sabe da nossa fragilidade, Ele colocou homens falhos como nós, pecadores como nós, para que nós também pudéssemos olhar para Ele e falar assim, outras pessoas já passaram por isso e Deus capacitou. Veja os profetas do Velho Testamento, principalmente, como sofreram injustiça por falar o Evangelho, por pregar o Evangelho. Quantos deles foram condecorados? Vamos fazer uma homenagem para eles. A homenagem era cortar no meio, judiar, prender. E mesmo assim Deus capacitou eles a serem pacientes, perseverantes no Evangelho. Leia a lista de Hebreus 11, e nós vemos ali a graça de Deus na vida de cada um daqueles irmãos ali que foram pacientes e foram sustentados pela graça de Deus em meio a tanta injustiça que sofreram. Por isso que ele diz, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome de Deus. Ou seja, olhe para outras pessoas que Deus já sustentou, que sofreram também, porque quando nós estamos sofrendo, meus irmãos, nós achamos que só nós estamos sofrendo. E que nós somos os que mais sofremos na face da terra. E que ninguém mais está sofrendo. Aí eu começo a olhar só para mim, aí eu caio na autopiedade. Coitado de mim, nossa, eu sofro demais. Nossa, como eu sou isso. Isso é orgulho, sabia? Eu quero ser o centro até no sofrimento. Eu quero que todo mundo veja que eu sou o que sofro mais. Eu dou um jeito de me colocar no centro. Se eu não consigo pular de cá, o meu orgulho me leva para o lado de cá. Mas Deus está falando, olha, não é só você. Tem gente que sofreu mais do que você. E Deus teve graça maior na vida deles. Deus é o mesmo Deus, Ele pode te ajudar também. Pare de ficar só olhando só para você, olhe para outras pessoas que sofreram também.
É aquela velha história, você acha que eu estou sofrendo, nossa, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, aí você vai visitar o irmão que está em estado terminal, ou está com um problema muito mais sério que o seu. Aí você fica até com vergonha, fala, pai, eu estava reclamando, né? Estava reclamando até... É mais ou menos isso. Quando você vai falar, se você estiver impaciente, lembre que os profetas sofreram muito mais do que você. Mas lembre do que Deus fez através dele, porque olha aqui que diz o verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, não é os que não sofreram. O mundo diz que feliz é aquele que não sofre, aquele que tem dinheiro, aquele que faz tudo, aquele que tem saúde. Mas olha o que Tiago diz, temos por felizes os que perseveraram firmes, não os que não tiveram problemas, porque nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O conceito de felicidade do mundo é, não tenho problema, tenho dinheiro, tenho saúde, vou viajar, vou comprar, vou renovar a casa, vou trocar o carro, fazer... Tiago está falando, feliz é aqueles que perseveraram no temor do Senhor em meio ao sofrimento. Tendes ouvido a paciência de Jó? Sim, todos nós sabemos. Viste que fim o Senhor lhe deu? Ou seja, não é só o fim quando acabou, é veja o objetivo. A palavra aqui no original é que Tiago está falando assim, veja o objetivo que Deus tinha no sofrimento de Jó. Quando nós lemos do capítulo 42 de Jó, que ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Esse é o fim. Muita gente fala assim, mas Jó foi restituído. Sim, Deus fez isso com ele, não quer dizer que vai fazer comigo, com você. Se eu perdi um carro lá, Deus vai me dar uma frota. Não. Quando Jó fala assim, Deus fez isso para ele para provar que Deus é dono de tudo. Mas a maior bênção é Jó falando no fim, antes eu te conheci só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e o amor a visão de Jó e o coração de Jó foi mais ganho pela verdade. Esse é o fim da aprovação. Esse é o fim da perseverança, nos aproximar mais de Deus. É poder a gente falar no fim, eu conheço mais a Deus hoje, eu conheço mais o caráter dele. Sabe por quê? Como que é o caráter do Senhor? Olha a parte B do verso 11. E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de sarcasmo, cheio de pegadinha, ele quer sacanear com os cristãos? Não, meus irmãos. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ou seja, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu descanso. Quanto mais descanso, mais eu me torno paciente. E mais eu vejo que Deus não está brincando comigo, e que Deus não é impotente, e que Deus, apesar das coisas que muitas vezes eu não entendo, Ele é cheio de misericórdia e compassivo. Ele não está fazendo brincadeira, Ele não está me usando de cobaia. Deus não está indiferente, Ele não é impotente. Ele não está diante da situação e fala assim, não posso fazer nada, desculpa. Deus é juiz de toda a terra, Ele é soberano, e Ele não está fazendo vista grossa. Nós conseguimos ver Deus, a misericórdia de Deus no sofrimento, meus irmãos, é graça de Deus. Todo mundo, quando sai de férias, que está numa praia, num resort, num sol lindo, posta, o Senhor é bom. E na segunda-feira, chovendo, o gás acabou, o carro quebrou. Será que a gente também fala, Deus é bom? O nosso Deus é bom é associado assim, eu estou bem hoje. Hoje está dando tudo certo. Só que quando nós conhecemos o caráter de Deus, eu não espero o dia ensolarado para falar que Deus é bom. Eu não espero as coisas estar dando do meu jeito para falar que Deus é bom. Porque eu posso ler que Deus é cheio de misericórdia e compassivo, apesar de eu estar sofrendo, apesar de eu não compreender ainda. Que Jó também não compreendia na hora o que estava acontecendo. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versos 69 e 71, ele trabalha essa questão assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus caminhos. E outro diz, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu conheço os teus mandamentos. Veja, antes de ser afligido, depois o Senhor me ensinou isso. Antes eu andava errado, mas depois que o Senhor me corrigiu, agora eu ando certo. Ou seja, o poder da aflição que Deus usa, nunca é pelo fim dela mesma, é sempre para nos aproximar, para moldar o caráter de Cristo e para falar assim, no final, Deus é bondoso. Deus é bondoso. Então, o alvo de Deus, meus irmãos, conosco não é teste. É nos transformar mais à semelhança dEle, é nos levar a depender dEle, a confiar nele, a falar assim, esse mundo, o pecado é isso aqui que nós vemos. Mas eu tenho um Deus justo, eu tenho um Deus bondoso, eu tenho um Deus que não é apenas justo, mas que é um Pai amoroso também. E Ele cuida de mim, e Ele vai cuidar de mim, porque o poder da paciência flui da fé em Cristo. Em todo o tratamento conosco, o alvo de Deus está em nos levar a ver Ele como um Deus misericordioso e compassivo.
E aí eu volto a falar que a fé na graça futura é fé na graça soberana. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos ver mais, conhecer mais esse Deus compassivo e misericordioso, para que nós, diante das injustiças que cada um de nós sofremos de formas pessoais, ninguém pode desprezar a injustiça do outro, todos nós sofremos, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja o que for. O que nós não podemos é dar causa para a injustiça. Eu estou sofrendo injustiça por quê? Porque eu dei um mau testemunho? Então eu tenho que me arrepender. Mas se não é, Senhor, como os profetas, eles foram tratados de forma injusta porque eles serviam o Senhor. Então, Senhor, se eu sou pego nessa situação, me dê um coração correto. Eu posso buscar os meus direitos legais na justiça? Se eu estou sendo maltratado, se eu estou sofrendo, naquela época não tinha essas possibilidades. Nada impede de você, como um cristão, buscar de forma legítima reparar algum dano que você sofreu de forma correta, de forma cristã, mas nunca cuidar do seu coração para que você nunca haja com injustiça, para que você nunca procure a vingança pessoalmente e para que muitas vezes você e eu temos que aceitar o dano e falar, Senhor, o Senhor vai tratar isso só no dia final. Eu não tenho o que fazer, não tenho que recorrer, mas o Senhor não está brincando comigo. E nós vemos, o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo com os seus filhos. E vemos o fim daqueles que estão hoje vivendo de forma tão regalada, mais distante do Senhor, que nós tenhamos misericórdia deles e oremos pela vida deles, porque eles não sabem o fim que será para aqueles que ignoraram o Senhor. E nós que pela graça somos alcançados, corrijamos o nosso coração. Senhor, corrige meu coração com a Tua palavra, para que eu veja o Senhor e para que eu aprenda a ser paciente e um exemplo como o Senhor foi e o Senhor me capacita a ser.